Primeira e a segunda gestão, quando começou, a associação, o começo, existiam muitas forças contrárias, as pessoas não queriam associação. Por que não queriam associação? Existem muitos interesses, outros. Por exemplo, as pessoas queriam manter o monopólio sobre o Oktoberfest e elas não queriam dividir esses interesses, né? Além disso, conhecimento é poder, né? Contato é poder também, né? Então, mas já existia, vou lhe dizer assim, ó, antes da FG, ela não nasce em Blumenau, ela não nasce no 25 de julho, ela nasce existe uma associação aí, eu tenho o documento aqui, assim, né? Ela nasce como uma associação do leste catarinense, ela nasce, na verdade, num desafio em Joinville. Aí a gente, nessas idas a Joinville, nós dissemos, vamos criar uma associação em Blumenau? Vamos. Aí algumas pessoas eram contrárias, porque não queriam que isso chegasse, porque isso fazem 30 anos atrás, eram todos rapazes, e algumas pessoas não queriam. O 25 de julho não queria uma associação, porque ela teria que dividir todos os méritos da Oktoberfest, né? Isso são algumas das coisas. Aí começa ok, então vamos criar a associação. A associação, as pessoas não queriam se associar, né? Algumas tinham interesse em união, só que era muito distante. A gente começou no tempo, era Massaranduba, Blumenau, Brusque fazia parte do início da associação. Os de Blumenau faziam parte, alguns não queriam, e aí nós começamos algumas coisas. Afinal de contas, qual é a proposta dessa associação, né? Se é para ser dança folclórica, então quem não é dança folclórica, então nem deveria participar, né? Aí entra o pessoal da FURB, porque a FURB nunca fez dança folclórica, né? Sempre eles fizeram projeção folclórica, e aí existia o interesse onde o poder público queria sempre impor que a FURB fizesse parte. Nós dissemos, não, para eles fazerem parte, eles têm que estar dentro da nossa proposta, e eles não seguiam a proposta, tanto que até hoje eu nem sei se estão fazendo parte. Claro, toda associação inicialmente não tem credibilidade, né? As pessoas não sabem o que vai acontecer. A associação nasceu para a gente tentar criar uma unidade, na verdade, para que quando se faz uma apresentação que se cobra, para que as pessoas criassem mais ou menos um padrão, mais ou menos, né? E que onde existe lucro, os grupos pudessem cobrar, e onde não tem lucro, a gente como se faz até hoje ainda, não cobrar, né? Fazer escola, creche, não escola. Mas continua existindo até hoje ainda esse problema, na verdade, né? De que um quer puxar o tapete do outro, eu vou lá e eu cobro 1.000, o outro cobra 500, eu vou por R$100, no final já tem gente indo lá pagar, na verdade. Tem vezes que se fizer a conta, as pessoas acabam pagando no final também. A gente via quando nós criamos lá na Itopava a primeira Olimpíada, por exemplo, as pessoas eram muito de competir, mas no sentido de competir, não competir, jogar, competir de ganhar mesmo. Eu só quero ganhar, mostrar que eu sou o melhor. Essa coisa no início sempre existia, né? E a gente precisava tentar interferir no início. Nos tempos que a gente começava a associação, desafios de comunicação, né, existiam sempre também, porque ninguém tinha celular, né? Como é que tu vai te comunicar com as pessoas? Isso foi a primeira vez que a gente fez, porque além de dança folclórica, a associação sempre tinha claro, ela não é só dançar, ela é reunir pessoas, entreter também, e aí a gente fez lá em cima na Itopava Central, a Olimpíada, onde a gente fazia serrador, jogar canastra, jogar dominó, porque não é meramente uma associação de dança, também de usos e costumes, de brincadeiras, que é o entretenimento muito ligado à questão da imigração, e com isso se fortalecer vínculos entre pessoas. Porque quando tu estás jogando dominó, estás jogando, a ideia era também retomar a ideia do Schafkopf, que é um jogo de canastra, jogo de carteado, né, carteado. Também nesse sentido assim, fazer a retomada desses valores, e ressignificação desses valores, e também chamar para tentar reduzir a animosidade entre as partes, né. Vários grupos não queriam participar, nunca participaram desses eventos, que eram na verdade mero entretenimento, mera brincadeira.
mera integração isso existia. E a gente então criou a primeira vez lá em cima o nosso grupo e depois se multiplicou e pegou gosto dentro da associação, né? Mas e aí se multiplicou e até hoje persiste, ainda continua existindo. Bem diferente do que era originalmente, claro, né? E a gente... Olimpíada para pegar mais o outro lado também, na verdade, dentro da associação. Primeira coisa, ter começado com a ideia. Eu fico feliz que eu fui a pessoa que começou. Quando então o primeiro presidente e a segunda vez o presidente também, porque ninguém queria assumir. Na época foi, quando eu fui presidente, a gente criou o Tanzen Blumenau. Fui também o presidente da comissão organizadora do evento do Tanzen Blumenau também. O estreitamento das relações com Gramado, muito se falava de Gramado, Gramado era o centro das informações, a gente criou um laço muito forte, Blumenau se transformou lá, naquele tempo, quando se criou essa associação, que na época se chamava Liga, a associação ela criou uma relação muito grande e Gramado começou a nos reconhecer como instituição forte, como liga muito forte, como grupos muito fortes, como pessoas realmente interessadas, né? E isso é uma coisa importante. O que eu fiquei bastante feliz também é que a gente conseguiu reduzir um pouco a animosidade, a rixa entre, eu acho que isso foi a partir da associação, isso é alemão na verdade, né? Associar-se significa unir forças e melhorar para todos, na verdade, né? Isso as pessoas acabaram se dando conta disso, tanto que hoje a associação é bastante grande, bastante forte, né? Antes cada um puxava para um lado e isso não era bom, e a partir do que a gente criou a associação, esse é o início do quebrar barreiras ali. Sempre foi um lixo, sempre foi horrível, sempre foi horrível. Nunca fizeram nada, sempre nos usaram, isso desde sempre, começando pelo, então, secretário de Turismo, a Secretaria de Cultura nunca nos reconheceu, a gente nunca conseguiu se aproximar. Nos últimos anos a gente conseguiu se aproximar um pouco, na verdade, mas isso é dentro do cenário municipal, dentro do cenário estadual também. O Estado ainda não reconhece, não identifica uma associação de grupos de dança folclórica, eles acreditam que só existe a dança em Joinville, e muito pouco essa manifestação artística, cultural que existe aqui, que vem com imigração, que não é competição, eles na verdade, né, então nesse sentido, na Oktoberfest nós sempre fomos apenas a moldura colorida para uma foto e acabou-se a história. Muito pouco além disso. Tanto que o poder público sempre nos jogava uma vez num canto, às vezes nós tínhamos um palco lá no meio da rua, entre o Galegão e o Pavilhão 3, lá num canto fizeram. Outra vez fizeram num outro canto, onde hoje está o Ramiro. Fizeram lá num final de mundo, fizeram um palco. Então, o desrespeito sempre foi muito grande, o poder público. A prefeitura pouco se interessou por nós. Às vezes a gente conseguia, via algum vereador, algum dinheiro, via... como é que chama? Subsistência, como é que é? O dinheiro de um vereador, né? Mas se a prefeitura, de forma clara, nunca reconheceu enquanto apoio. Isto é muito claro, desde o início, né? Então, sempre, vamos conversar, vamos dialogar, mas nunca realmente fizeram nada efetivamente. O poder público é que ele não tem política de cultura, na verdade, isso é a verdade, né? O que está hoje aí mesmo, então, ele é péssimo, né? Poucas vezes, né, teve uma vez, teve um prefeito, na verdade, Décio Lima, foi um que teve uma proximidade. Eles tiveram uma proposta, na época, Terezinha Raimann, foi um tantinho, aí o Braulio Schlegel, isso na Secretaria de Cultura, né? Eu vejo também um erro nosso, é que nós nos prendemos à associação muito com a Secretaria de Turismo, e nós não somos um grupo de turismo, nós somos grupos de cultura. Logo, a gente deveria ter desde sempre dedicado mais força para a cultura e nunca para o turismo. Mas isso é um erro de estratégia, a gente também não sabia por onde caminhar. Então, para quem acenasse para alguma coisa para a gente, então a gente ia para aquele lado, né? Mas então o turismo soube nos explorar, porque é turismo de exploração, não é turismo de desenvolvimento, né? E quem também não gosta disso é a própria associação dos caceteiros também. A gente vê que eles também não valorizam lá também, né? Mas é o poder público muito pouco
para não dizer nada, muito pouco valorizado. O que o poder público faz? Ele paga pelos serviços prestados, horas. Isso qualquer pessoa faz. Quem recolhe lixo também ganha pago pelos serviços prestados. Aquele que serve cerveja também ganha pelos serviços prestados. E a gente só ganhava pago pelos serviços prestados no entretenimento. Tanto que hoje nós estamos fora dos pavilhões, estamos lá onde o pessoal está comendo. Eu acho isso um desrespeito muito grande. Deixar os grupos de folclore lá na área levantando poeira, e a criatura que está comendo x-salada lá, está comendo x-salada com poeira. Então assim, eu acho desrespeito muito grande. O poder público é péssimo. A gente vai olhar os partidos políticos, eles querem votos. Eles não se interessam por nós quando eles veem a quantidade de pessoas que nós somos. Né? A quantos vocês são? Nós somos em 10, 15, nós somos em 15, 20 grupos, tá? 20 grupos vezes uma média de 30 votos, então eles sabem fazer a conta. Então nós vamos dar atenção para vocês. Cultura precisa de política clara, e eles não têm política clara, nenhum deles, né? Eles têm, na verdade, como eu disse, vereadores têm dinheirinho que eles dão, mas uma política de valorização da cultura eles não têm. Isso tem que ser, é claro, o poder público precisa de política, tanto na área artes plásticas, cênicas, dança, aí especificamente tratando a gente dança folclórica, eles não têm política de valorização. Eles sabem explorar, sabem tirar. Eu não sei agora, eu não estou mais agora presente, na verdade. Eu não estou mais agora. Eu acho que a associação está muito burocratizada, mas isso é um processo, um processo natural. Criou-se o estatuto, criaram-se regimentos, criaram gessos demais, né? Acho que isso é bom? Não, norma sim, gesso não. Gesso não. Muitas autorizações, muitas permissões. Vou lhe dar um exemplo, por exemplo. Eu já estava escrevendo o livro da FG. Eu tinha um monte de coisa escrita já também. Já. Aí o JP disse, não, tu não vai fazer mais o livro, não. Então... Eu fiz um outro livro da comunidade da Itaipava Central. Então, as permissões, os engessamentos, eles não são muito salutares, né? Mas, em virtude das muitas pessoas, as pessoas são bem diferentes também, né? São pessoas com outros valores, né? Mas isso é humano, né? O ser humano vai mudando, os valores, os interesses são outros, as propostas são outras. O início era unir as pessoas e fortalecer culturalmente as pessoas. Hoje eu acho que é muito engessado, mas assim, é o que eu vejo também. Eu também não estou muito envolvido também, né? Não estou envolvido agora, fazem anos agora também, né? Muita coisa. Primeiro, associar-se, unir-se, né? Ainda eu estou muito feliz que a associação chegou, está tão grande, ela se une, na verdade, eu estou bem satisfeito. Nunca a gente imaginava, quando começou lá na década de 90, né? A gente chegar nesse ponto, né? Quando a gente fez, ele associa, porque hoje quase todos os grupos participam ativamente. Esses grupos que participam de forma bem menos, né? Mas isso também depende da liderança, né? Sempre a liderança tá assim. Isso a gente tinha já desde o início, a gente dizia, o grupo de dança participa e dança conforme as pernas do coordenador. Como assim? Se o coordenador já tem mais idade, as pernas dele não levantam muito. Logo, o grupo de dança não dança com as pernas mais baixinhas. Isso vale também para forma de atuar das pessoas. Se o líder chama as pessoas vêm. Se o líder diz, não vão junto, não vamos embarcar, as pessoas também não vão junto, né? Isso é uma coisa que eu vejo assim, então, à medida que as pessoas são o que eu acho positivo também quando existem eventos, as pessoas estão participando, né? Isso é um auxiliando o outro. Se eu faço um evento, os grupos vêm, se tu faz um evento, todos vão para o lado de lá. Mas já foi mais forte quando a participação era mais fraterna. Hoje é muito pela obrigação, na verdade. E hoje também não se consegue mais fazer eventos. Hoje a legislação brasileira restringe bastante. A gente não consegue mais fazer evento hoje. Qualquer coisa que tu quer, tu precisa tirar 1000 alvarás. Então a gente fazia mais eventos, as pessoas estavam mais presentes, tinha
Só que, né, então, as pessoas vinham mais. Mas hoje também as coisas são viáveis em virtude de existir estrutura, né? Mas a gente fazia, por exemplo, os encontros do Tanz em Blumenau. A gente corria muito. Isso foi muito bom para as pessoas se unirem, né? A gente organizava, quem vai ser responsável por organizar isso, quem é responsável por organizar aquilo. Então esse chamado das pessoas fez com que quebrasse. Hoje elas estão juntas, né? Eu acho que estão bem juntas, né? Estão bem. É muito bom elas estarem juntas, né? Apesar de ser totalmente diferente daquilo que a gente na época pensava, né? Quando a gente fez os primeiros, imaginava-se apenas reunir por encontrar e trocar ideias. E hoje a coisa fica bem mais ampla, né? Sonhava-se na época fazer cursos de dança e hoje existe isso. Então, tudo isso começou lá atrás, né, quando a gente fez um curso, né? Também o curso de dança a gente fez o primeiro, que não era no formato de hoje, né? Nós fizemos na época o primeiro curso, não era com pessoas de fora, mas era o chamado repasse de dança folclórica, né? Esse repasse de dança folclórica foi o primeiro curso que a gente organizou. Aquilo que cada um sabia, vão ensinar um pouquinho, vão ensinar de gramado, e aí a gente ensinava brincadeiras, ensinava jogos, tudo isso fazia parte dos primeiros cursos que a gente fazia. Isso agora agrega e as pessoas estão próximas. Eu enxergo com bons olhos, com muito bons olhos, na verdade, né? A associação, ela está forte, as pessoas participam. Infelizmente a gente está em época de rede social, né, mídia social, e ela diz, você não precisa mais se reunir em grupo, na verdade, né? Viva em casa, curta tudo no sua rede social. E com isso as pessoas estão adoecendo. Eu vejo muitas pessoas adoentando, né? Reunir faz bem para a pessoa, faz bem para a alma, faz bem para o coração, né? Mas assim, a associação, o que a gente espera, ela está cumprindo com o seu papel, né? Ela revê algumas questões, né? A associação, ela é forte, ela vai continuar, ela está estruturada, está organizada, ela vai fortalecer a cultura. Tem algumas coisas que eu discordo, mas também isso é um detalhe, né? Um grande número de pessoas estão juntas, né? Os contatos com o exterior fortalecem também, eles vão continuar, mais ou menos, né? Infelizmente, a gente vê uma tendência no país inteiro, os grupos de dança estão reduzindo a quantidade de grupos. Aqui até que a gente está mantendo os grupos, mas quando pega Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo está reduzindo, mas no Rio Grande do Sul vários grupos desandaram, desmancharam. Onde eu vejo uma coisa que é boa nossa, assim, que a gente então nunca teve grande apoio do poder público, isso fez com que a gente criasse pernas mais fortes. Então eu acredito, pelo fato de nós sermos pernas fortes, regimento próprio, a gente vai caminhar muito mais longe, vai caminhar muito mais firme, muito mais forte também, né? Vários lugares os grupos se prenderam à prefeitura, muda o governo e simplesmente os grupos desaparecem. Então, nesse sentido, é bom que a gente conseguiu, desde o início, caminhar por pernas próprias. Tem o lado ruim do poder público pouco nos apoiar, mas esse lado positivo é que a gente tem coisas boas, então a gente tem caminhada própria, a gente tem... eu acho que vai ser longa a caminhada, ela vai ser bem extensa também, né? E ela cumpre com o seu papel, eu acho que ela vai continuar cumprindo. Claro, sempre mudando sua forma, né? Sua forma. Mas isso é tranquilo, isso é humano. Cultural, social, a gente tem Blumenau, a gente pode dizer, lembra no primeiro, nós fizemos um congresso em Blumenau, Congresso de Folclore Alemão, onde foi o segundo congresso que a gente fez. O primeiro foi em Jaraguá, o segundo foi em Blumenau, depois nunca mais foi feito. A gente discutia sobre o que vem pela frente, né? Então, na época,
falou com a gente, a dona Sueli Petri, ela disse a jovem associação dos grupos de dança. Essa criança que acabou de nascer. Né? Hoje essa criança tem 30 anos, né? Hoje é um adulto, e esse adulto ele tem clareza de quem ele é. Né? Na época ele era uma criança que não tinha nem noção para onde, nem caminhar não sabia. Então o que ele deixa, na verdade, primeira coisa é Blumenau. Ela tem um separador dança folclórica que não tem dança, os imigrantes nunca trouxeram dança folclórica, né? Então, mas Blumenau, na sua cultura popular, ela tem o antes e o depois da associação, né? Nós somos um marco divisor antes e depois. Eu espero, sinceramente, que ele não aconteça como tinha a associação dos corais. Aqui em Blumenau tinha uma associação de corais fortíssima, que reunia meia Blumenau. Acontecia aqui, inclusive, no 25 de julho. O que ele deixa? Então, existe um divisor, né? Então, isso aqui era, e a partir da FG nós temos uma valorização da cultura. Um desafio que eu tenho, na verdade, que eu vejo assim, é o idioma. Sem o idioma, as coisas estão ficando mais difíceis. O idioma é necessário ser fortalecido, precisa ser vivenciado. Se não tiver o idioma, vai descambar. Eu vejo isso, é uma coisa assim que tem pela frente, né? Então, um dos desafios tem que motivar o idioma. Existe um pequeno intercâmbio que ele caiu, mas em virtude a questão da relação com a Europa, né? A Alemanha, ele está caindo um pouquinho e ele é muito forte. Quando vem um grupo do exterior para cá, a gente já conseguia reunir pessoas, as pessoas se fortalecem, as pessoas gostam muito, né? E isso está caindo, mas isso é uma realidade europeia, que eles não estão vindo passear para cá, na verdade, né? Mas tem grupos daqui da região que estão indo para lá para a Europa, isso é muito positivo, Então, o que vem pela frente, eu acho que vem coisa boa, eu acho que a gente deixa coisa boa para as pessoas. A associação está envelhecendo, isso é uma coisa que também está acontecendo. Antes eram jovens de 20, 25 anos, estes próprios jovens hoje têm 50, 60 anos de idade, né? Isso é uma coisa natural, mas eu vejo assim, a dificuldade das crianças e jovens virem, isso não sei se vou chamar natural, mas é um processo que está acontecendo, né? E o grupo os grupos estão parcialmente envelhecendo também, né? Mas isso é assim.